Bem-vindos ao podcast da Kinat. Somos a Bárbara e o Helder, psicólogos que buscam o que é bom, belo e verdadeiro, e com o desejo de te ajudar a ter uma vida mais madura e ordenada. Nos nossos episódios, trazemos reflexões sobre psicologia, rotina, bons hábitos e desenvolvimento humano. Fique aqui conosco para forjar o seu caráter. Vamos juntos! Estamos juntos aqui em Campinas, bom dia. Aí na Suécia, Boa boa tarde. tarde. E, bom, depende aí do horário que a pessoa vai ouvir. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que seja, né? Hoje nós temos aqui mais um tema interessante para abordar. Vamos dizer assim, pode ser até uma espécie de continuação de um episódio anterior, né? Que a gente quer aprofundar um pouco sobre os graus de imanência, né, da vida humana e tal. A gente comentou isso em alguma dos nossos encontros, e hoje a gente gostaria de aprofundar isso até porque a gente falou que faria isso, né? Então, um tema bem interessante, né, Bá? Sim, na verdade a gente falou que era para as pessoas comentarem, pedirem e tal. Isso. Então, a gente gostaria muito que vocês interagissem mais com a gente, curtissem mais, compartilhassem mais o nosso trabalho para alcançar mais pessoas, né? E por fim, a Uhum. gente decidiu falar porque é um assunto que pode ajudar muito a gente a se entender um pouco mais, né? Mas acho que Uhum. poderia começar então primeiro explicando o que que é essa capacidade de imanência, esses graus de imanência, né, Eldi? Sim. Imanência, né, quer dizer diz respeito ao que se guarda dentro, né? E é uma coisa que, por óbvio, assim, a gente tem mais do que os outros seres vivos, como as plantas e os animais. Então, alguns exemplos do que seriam, né, esses graus de imanência são aquelas atividades que permanecem dentro do ser vivo. Por exemplo, o alimentar-se, o ser, o dormir, né? São coisas que permanecem para quem as executa, ainda que a gente possa ver de modo externo, né? Então, assim, o dormir está acontecendo dentro do sujeito, mas a gente vê ele lá com os olhos fechados e tal, respirando fundo e tudo mais. O crescer também, né? O sujeito que cresce tanto a nível físico, né? Você vai vendo assim que ele nasceu lá com uns 47 centímetros e aí daqui a pouco ele está com 1,50 m, 1,90 m, que seja, né? Então, está acontecendo esse crescimento dentro da pessoa, mas a gente vê de modo externo, né? E aí se a gente compara isso, né, esses graus de imanência, assim, entre os seres vivos, a gente percebe que o ser humano possui muito mais capacidade de guardar algo dentro que os outros seres, né? Obviamente que se a gente for para a relação dos seres vivos com os seres não vivos, vamos pegar, por exemplo, uma pedra, uma cadeira, que seja, né? Eles não possuem um dentro, né? Ele falou assim, olha, se você parte uma pedra no meio, ela não morre, né? Ela continua sendo pedra, ali dois pedaços de pedra, né? Agora, se você faz isso com um ser vivo, seja ele uma planta, um cachorro, uma pessoa, né? O que vai acontecer é que essa pessoa, dependendo do corte que você fizer, essa pessoa vai morrer. Esse ser vivo vai morrer, né? Então, é aí que a gente começa a dizer que existe uma hierarquia nos seres vivos, né? Por conta desses graus de imanência, dessa capacidade de reter algo dentro de si, né? E a gente pode trazer mais exemplos. Então, vamos imaginar uma plantinha. Ela tem movimentos de respiração e alimentação, certo? É basicamente isso que a planta faz, né? Vem o solzinho lá, acontece a fotossíntese, ela está respirando, está se alimentando, tal. É diferente da alimentação de um felino que vai caçar, né? Ele vai em busca do seu alimento. O grau de imanência desse felino é muito maior, né? E ainda é mais complexo, ainda que a gente não esteja falando de alimentação, é o grau de imanência daquele sujeito que vai cumprimentar um amigo de modo carinhoso, né? São mundos interiores muito distintos, são graus de imanência distintos. Por isso que a gente, né, Bah, eu imagino que você também, nós ficamos bem incomodados com
argumentos, né, de pessoas que colocam o ser humano como uma espécie de problema do universo, né? Porque se existem problemas no mundo, não é adotar um cachorro que vai resolver esse problema, né? Pelo contrário, é que se tenham pessoas boas capazes de fazer o mundo melhor, né? São as pessoas que vão melhorar o mundo, não são os animais, não são as plantas, né? Ainda que a gente precise cuidar dos outros seres vivos, como os animais e as plantas, né? Sim. E claro que os animais são bons, são importantes, a gente até já comentou isso em outros podcasts, né? Mas de fato eles não são a resolução dos problemas, né? E as pessoas tendem a colocar os animais nessa mesma hierarquia, nesse mesmo nível, até porque os animais não decepcionam, né? Então eu já vi muita gente falando, mas cachorro é muito melhor, até tem cachorro que é melhor que muita gente. É claro, né? O cachorro não vai decepcionar, ele tá sempre ali abanando o rabo e querendo carinho, querendo brincar. E as pessoas têm muitas coisas no seu mundo interior, muito mais coisas do que o cachorro, por isso elas incomodam mais, né? Uhum. Então esses graus de imanência seriam como mundos interiores diferentes, né? Uhum. É, até como a gente vai entrar em cada um deles, né? Mas um nível de intimidade, um nível de capacidade de reter informações totalmente diferente do que os outros animais, né? Só antes de você entrar nisso, eu queria te contar uma história. Eu não lembro se eu já te contei isso na época que eu estava dando aulas, né? Sobre essa coisa do animal, do não sei o que e tal, né? Eu lembro que eu estava dando uma aula e aí eu já conhecia a turma, o pessoal super bacana, né? E aí tinham ali 2 ou 3 alunos novos que eles estavam pegando o esquema, assim, ainda tal. E aí a gente estava falando justamente sobre isso, sobre esses graus de imanência, assim, né? Então, eu tinha visto uma postagem no Instagram de uma pessoa dizendo que hoje já existe cirurgia para peixe, assim, né? Então, tipo, o peixe tinha lá um probleminha, o cara foi lá e foi fazer a cirurgia no peixe, né? Aí a pessoa que recebeu isso na caixinha colocou assim, né? Olha aqui o cirurgião do peixe, né? Era tipo um açougueiro, assim, tal, um cara com uma faca grande, assim, que é meio que querendo bater no peixe, né? E assim, foi muito engraçado, a gente deu muita risada, a turma assim, mó barato e tal. Aí veio um aluno novo, assim, levantou a mão e falou assim, eu queria falar uma coisa que eu acho impressionante, né, no século XX, esse tipo de brincadeira, né, com um ser vivo, que não sei o que, blá, blá, blá. Meio que, tipo assim, ele não entendeu o contexto, né, e achou que a gente estava, assim, desprezando o peixe, como se esse avanço da ciência, né, um avanço interessante, fosse uma coisa ruim, né? Ele inverteu um pouco a ordem das coisas. E aí foi interessante que os próprios alunos, eu só falei assim, olha, acho que você entendeu errado, não é bem assim, vamos ficar mais calmo aí, né? Daí os próprios alunos começaram a argumentar com base em coisas que a gente já tinha conversado, né? Então, às vezes, as pessoas chamam os cachorrinhos de filhos e tal, mas não quer dizer que eles são filhos mesmos, né? Então, até teve um exemplo lá de uma moça que ela sofreu um acidente de carro porque uma pessoa, no meio da estrada, né, ela viu um cachorro e ela parou, mas ela não considerou que tinha alguém atrás, um carro em alta velocidade, porque ela quis preservar o cachorro, né? Então, muitas vezes as pessoas confundem. E no caso desse aluno, ele foi falando assim: se uma pessoa tem só o peixe para ela conversar, qual é o problema, né? É com o peixe que ela desabafa, por isso que é importante essa cirurgia e não sei o que e tal. E a gente foi entrando no argumento assim: olha, se uma pessoa, se um ser humano tem um peixe para desabafar, isso já mostra que tem alguma coisa que não está muito legal, né? Porque, assim, a gente, isso a gente vai entrar depois, né? Para que a gente consiga se desenvolver, a gente precisa se relacionar com um igual, né? Um ser humano. O peixe não vai conseguir conversar conosco, né?
Você pode até ter um peixe, mas você tem que ter outras coisas também, né? Outras pessoas, né? Até porque os animais, eles são aliados em certo ponto. Eu tava conversando com uma paciente que conheceu fez amizade, né, com uma moça que tem um cão de serviço que ajuda ela nos casos de ansiedade e que no fim acaba sendo um recurso terapêutico para essa pessoa, porque ela tem. Eu não sei exatamente o diagnóstico que ela tem, mas é algo assim voltado para a ansiedade, né? E para esse contato social. E com o cachorro ela se sente mais segura. Então ela acaba sendo, o animal acaba sendo um aliado para o convívio social da pessoa e para trabalhar alguma coisa do recurso psicológico, né? Então o animal ele pode ser dessa forma, mas é que ele não tem a mesma. Não tem as mesmas capacidades que o ser humano, né? Não tem como a gente falar que é a mesma coisa, né? É Uhum. importante ter essa hierarquia. Isso não quer dizer que a gente é contra animais ou nada disso. Uhum. Que é importante deixar bem claro também. Mesmo porque você tem uns gatinhos Eu aí. tenho. Estão com a minha mãe, morro de saudade deles. Bom, mas o primeiro grau de imanência, né, pra gente entrar então no assunto de fato, é a intimidade, né? E a intimidade, ela é um mundo interior que a gente tem. Cada um de nós, os seres humanos, tem a sua própria intimidade. A gente pode dizer como se fosse uma espécie de um santuário, uma coisa sagrada, onde ninguém consegue tocar, a não ser nós mesmos. E a intimidade de uma pessoa nunca vai ser igual à intimidade de outra pessoa, porque nós somos seres diferentes. Então, cada um tem a sua intimidade de acordo com a sua personalidade, com a sua história, com o seu temperamento, mas todos temos, né? E o íntimo, ele é extremamente pessoal, tão pessoal que ele é protegido por uma certa vergonha que a gente sente. Não sei se já aconteceu com vocês, de algum momento vocês estarem numa roda, por exemplo, de amigos, e um amigo que te conhece mais expor alguma coisa íntima sua que você não estava preparado para que ele fizesse isso e você sente vergonha. E essa vergonha, ela não é nesse sentido, né? Ela não é desajustada, porque você tem a sua intimidade que você não quer expor, que é sua. Você vai expor para quem você considera mais próximo, para as pessoas que você tem mais intimidade. Então, a vergonha, nesse sentido, ela é um sentimento que surge como uma proteção dessa sua intimidade, desse seu mundo interior, né? Que também está muito relacionado com a virtude do pudor, que a gente também não tem algo que é só nosso, né? E que a gente vai escolher a quem mostrar, a quem é, deixar tocar, né? Essa intimidade. Uhum. Você quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Não, acho que é isso mesmo, por aí. Pode Ah, continuar. uma coisa que é importante da gente pensar é que essa capacidade interior, ela é construída em primeiro momento dentro do nosso ambiente familiar, né? Porque é o primeiro lugar onde a gente começa a entender a forma que a gente funciona e como as pessoas ao nosso redor funcionam. Então, o primeiro contato são com os nossos pais, os responsáveis, e com os irmãos ou com membros da família. Então, isso é extremamente importante dentro de um ambiente familiar, a gente entender que, embora a gente esteja numa mesma casa, crescendo com aquelas pessoas, convivendo com as pessoas todos os dias, cada um ainda assim é uma pessoa, né? E uma pessoa que é diferente da outra e que tem intimidade diferente. Então, isso é importante para a gente entender também os limites, né, de cada um, porque cada pessoa vai ter dentro de si algo diferente, né? E dentro desse tópico, dessa questão da intimidade, a gente pode pensar na virtude da temperança, né? E da justiça, né? A virtude da temperança, porque ela vai moderar as nossas emoções, e dentro da virtude da temperança existe a questão do pudor, por exemplo, de você reservar as suas coisas interiores e como uma certa cautela em relação à sua própria vida, né? Então, isso entra dentro da temperança e a justiça de entender o lugar das outras pessoas, né? Que cada um tem um lugar, cada um tem
o seu interior, né? Uhum. E aí depois o segundo grau de imanência, né, é a manifestação dessa intimidade, que acontece por meio do nosso corpo, da linguagem e das nossas ações. O nosso corpo, porque é por meio dele, né, do nosso físico, que a gente manifesta aquilo que está dentro de nós. Como eu comentei antes, né, ninguém consegue saber da nossa intimidade se a gente não permitir. Então, além da Uhum. nossa fala, né, o nosso corpo também comunica. Então, a maneira como a gente se comporta, como a gente se veste, o corpo ele é uma comunicação, né, do mundo interior com o mundo exterior. Então, Uhum. tudo isso comunica algo para as pessoas. O nosso rosto comunica muito, porque a gente tem as nossas expressões faciais, tem pessoas que têm mais, outras têm menos, né? Eu dei risada porque, em geral, eu sou muito transparente na questão de manifestação, assim, no rosto. Normalmente, às vezes eu não falo o que eu penso, mas as pessoas conseguem perceber por meio da minha feição, né? Tanto que existe uma comunicação não verbal também. A gente consegue entender como a pessoa está se comportando, se ela está gostando ou não de alguma coisa. A gente só vai ter certeza quando ela entrar na parte da linguagem, quando ela verbalizar isso. Quando ela manifestar pela palavra aquilo que ela está pensando de fato. Mas a gente consegue fazer uma leitura dessa pessoa de alguma forma, né? Então, até no ambiente Uhum. familiar é possível, no trabalho é possível. Quando a gente tá atendendo também, acho que você já deve ter tido experiências como essa, imagina, né? Você consegue perceber no paciente, quando a gente fala alguma coisa que ele gosta ou que ele não gosta, o dia que ele não está bem, que às vezes ele tá mais quieto, ou que normalmente um paciente que sempre se arruma e de repente chega de um jeito que normalmente ele não está vestido ou arrumado daquela forma, a gente percebe que alguma coisa aconteceu, ainda que ele não tenha falado, né? Porque o corpo dele vai comunicar isso. E aí no rosto, o que mais comunica é o nosso olhar, além das outras, do sorriso e tudo mais, né? Porque também quando os nossos olhares se cruzam, a gente se comunica. Também imagino que muitas pessoas já tenham tido a experiência de, tá num lugar, por exemplo, vai no supermercado, aí de repente viu uma pessoa que você não quer conversar, né? Nossa, fulano tá aqui no mercado, não queria conversar com essa pessoa. O que você faz? Você tenta não fazer contato visual. Porque se você fizer contato visual, quer dizer que vocês se comunicaram ali, que você vai ter que cumprimentar, vai ter que falar com a pessoa. Porque o contato visual, ele é um tipo de comunicação também, um tipo de manifestação, né, da nossa Uhum. intimidade. Sim. E é interessante, Bais, que você está falando, né, do rosto, de ser algo pessoal, né? O que há de mais pessoal em um indivíduo, né? Dá para pensar em situações assim que, quando a pessoa está fazendo algo errado, de algum modo, ela esconde o rosto, né? Então, não que seja errado você desviar o olhar de uma pessoa que você não quer ver, porque você sabe que ela fala demais, você está com pressa, tal, né? Mas, por exemplo, você vai imaginar um cara que vai roubar algum lugar, né? O que ele faz? Ele esconde o rosto, ele deixa só lá os olhos, né? Porque também ele precisa enxergar, né? Então, e aí dá para pensar o quão difícil foi também a questão da pandemia por conta das máscaras, né? De algum modo, a gente perdeu um pouco da pessoalidade. Você já estava distante, aí quando você estava no ambiente de convívio, as pessoas estavam de máscara. Então, tudo isso foi dificultando o segundo ponto, né? O terceiro ponto dos graus de imanência, que seria o diálogo, né? Seria essa capacidade de trocar intimidades, de comunicar essa vida interior, né? Ainda que, assim, né, essa questão da pandemia foi uma questão que, né, talvez não tivesse muito o que ser feito, né? Mas sem esse contato pessoal mesmo, né, do rosto, de ver as expressões e tudo mais, de olhar nos olhos das pessoas, fica muito difícil que essa comunicação seja, de fato, efetiva, né? Então, bom, não sei se você percebe isso, se percebeu isso na clínica, né, mas
Às vezes até os pacientes que a gente estava atendendo era difícil perceber, nossa, será que é isso mesmo que ele está comunicando? Será que ele está sentindo de outro modo? A gente não conseguia ver o rosto, a boca, né? A gente via só mais os olhos, assim, mas às vezes a pessoa estava com o rosto para baixo também, né? Então, pensar nisso, né? Às vezes se a gente esconde muito o rosto, né? A gente está escondendo alguma coisa muito interior, né? Muito profunda também, né? Sim. Sim, eu lembro disso. Eu lembro, inclusive, de ter que ficar pensando se a pessoa estava sorrindo ou não, olhando pelos olhos, né? Que o olho fica mais. Fica menor quando a pessoa sorri ou não, que não dava pra ver o resto. E também já tive a experiência do paciente na consulta online. Às vezes, se ele vai chorar ou alguma coisa assim, ele fica com vergonha e aí ele tira o celular meio de lado, assim, como que para esconder que ele tá sentindo aquilo, ou que ele vai chorar, ou ele não quer que outra pessoa veja, né? Uhum. Na terapia presencial, isso não tem o que fazer, né? O psicólogo tá ali na frente. E a terapia online acaba que tem essas situações. Da mesma forma como já aconteceu muito de eu atender com um paciente que não mostra o rosto todo, por às vezes estar deitado de algum jeito com o celular, e isso faz diferença, a gente precisa ver a pessoa, né? Quanto Uhum. mais a gente conseguir ver, no sentido assim dela estar sentada e diante da câmera, é melhor, porque a gente está olhando para ela ali e conseguindo observar o rosto, né, dela. Então, acho que também essa questão da terapia online tiveram muitas coisas boas, mas a gente precisa sempre estar cuidando para que a gente consiga observar bem o paciente, assim, né? Uhum. Sim. E eles também nos leem, não sei se você já teve essa experiência, mas eu tenho um paciente que às vezes eu começo a sessão um pouco mais séria e a pessoa fala, nossa, mas tá tudo bem mesmo? Parece que você não tá bem hoje, né? Como se a terapia fosse sobre mim. Mas eles também nos leem, nos observam, né? E querem saber também se percebem que algo não está bem. Às vezes Uhum. só por uma questão de fisionomia, né? Sim. Bom, aí o terceiro que você já comentou é o diálogo, então o diálogo ele é também uma troca de intimidade da nossa vida interior, né? E para que a gente fale, a gente precisa de um interlocutor, ou seja, alguém que nos escute e alguém que apreenda aquilo que a gente está dizendo. E aí é até interessante no exemplo que você tinha dado do peixe, né? Porque aí isso entra muito aqui. Porque o homem ele não sobrevive sem dialogar. Ainda que uma pessoa não tenha voz para dialogar, né? Ela vai fazer isso por meio de outros da linguagem de sinais, por exemplo. Então ela vai ainda assim dialogar de uma outra maneira, mas ela está externalizando aquilo que está dentro dela e um pouco dessa intimidade também que está dentro dela, né? E o nosso crescimento pessoal ele passa por essa fala, porque contrário disso não seria possível que houvesse comunicação, né, entre uma pessoa ou outra. E um homem que ele não se comunica, um ser humano, né, que ele não se comunica com outro, ele vai ficando cada vez mais enrijecido dentro das suas próprias necessidades, né? E é até como, acho que a gente poderia até dizer como se ele ficasse meio bobo, assim, por não conseguir desenvolver aquilo que é necessário para a socialização, para a comunicação, para a verbalização, né? Enfim, essa linguagem ela acaba que vai trazendo para nós também uma certa flexibilidade para a nossa vida, né? Porque à medida que a gente consegue externalizar e também ouvir, né, o outro, isso vai nos ajudando a crescer, a amadurecer, uma série de questões, né? Uhum. E existem Sim. muitos estragos causados pela falta de diálogo, né? Inclusive na vida social de forma geral, no ambiente familiar também é possível ver muito isso, né? Que às vezes não há diálogo numa casa e não há intimidade também, porque se não há diálogo, não há troca de intimidade, né? Até eu comentei que uma das manifestações é pelo corpo, mas não é possível que a gente só manifeste a nossa intimidade pelo corpo. Ela também acontece dessa forma, mas sem o diálogo as pessoas podem fazer interpretações erradas, né? O diálogo é o que vai fazer com que você consiga verbalizar exatamente aquilo que está dentro de você, porque às vezes a pessoa faz uma leitura errada, né?
Uhum. Imagina que você tá de um jeito, você tá de outro. Pode falar. Não, e ainda assim, você precisa do corpo, né, para comunicar, para dialogar, né? Não tem como você, sei lá, né, só por pensamentos comunicar algo. O seu corpo, para falar, você precisa do corpo. Para fazer sinais, você precisa do corpo, né? Aqui na vida humana é assim, né? A gente tem o nosso corpo para manifestar essa intimidade, para mostrar que é uma abertura ao diálogo, a querer compreender a pessoa, também que a gente quer se fazer compreender, né? Então, o corpo é essencial, né? Sim. E aí, quando a gente fala desse diálogo, não é só um diálogo superficial, né? Mas uma coisa mesmo de compartilhar o que está dentro de si, né? Não é só apenas um, oi, tudo bem? Como que foi seu dia? Superficialmente, pronto. Não, é algo de, nossa, quero saber mais sobre o seu dia. Com quem que você conversou? Como foi exatamente? O que que você sentiu? E ter essa disponibilidade de escuta também, né? Porque às vezes as pessoas Uhum, querem muito falar, mas pouco ouvir, né? uhum, sim. E também a pessoa ela não consegue chegar num conhecimento de si mesma sozinha. Ela precisa desse intercâmbio com outras. Porque à medida que a gente vai dialogando e convivendo, a gente também vai se conhecendo, né? Não sei se dá para entender exatamente isso, parece que fica um pouco teórico demais, né? Mas eu consigo pensar mais em exemplos familiares mesmo, de que quando você está convivendo com uma outra pessoa, alguma coisa nela vai te incomodar, você vai se questionar porque aquilo está te incomodando, e aí você vai se conhecendo também, você vai percebendo com o que, que você se irrita, o que, que você tem paciência, o que você não tem. Você percebe no ambiente familiar quem é mais alegre, quem é menos, quem é mais quieto, quem é mais falante, mas isso só se dá por conta de um convívio mesmo. E isso também dá pra gente transpor para outros ambientes, por exemplo, ambiente de trabalho, convívio com Uhum, amigos. exatamente. Sim, no ambiente de trabalho dá para pensar, por exemplo, sei lá, querendo mudar de carreira e tudo mais, e aí eu não sei como que funciona, se é isso mesmo, se eu estou vendo de forma errada, e o que, que você vai fazer? Você vai conversar com uma pessoa que já está na área há algum tempo, porque essa pessoa que está na área há algum tempo já tem uma intimidade que se desenvolveu, porque estudou sobre o assunto, porque está vivendo essa área na prática e tudo mais, e ela pode contribuir com você, né? Então, é sempre lembrar que para o desenvolvimento humano, o desenvolvimento enquanto pessoas, o nosso eu sempre precisa de um tu, sempre precisa de alguém que não é nós mesmos, alguém que está de fora, alguém que, vamos dizer assim, como se afiasse um pouco a nossa alma, né? Ajudasse a gente a fazer alguns ajustes, olha, vai por aqui, vai por ali, né? Sozinho não tem como, né? Sim. E é até interessante a gente pensar, eu sempre estou voltando para essa questão do ambiente familiar, mas porque as coisas se constroem muito, né, dentro desse ambiente. Mas pensar que às vezes a gente não, as pessoas não encontram isso no ambiente familiar e acabam buscando fora. Então é muito comum você ver, por exemplo, filhos que têm mais intimidade às vezes com professores, com colegas, do que com os próprios pais, porque dentro de casa não há esse diálogo, né? E aí fora há alguém que ouve. Então, meu professor tem mais paciência de me ouvir do que o meu pai. Então, você vai se abrindo e vai construindo um ambiente de mais segurança com o professor e não com o pai, né? Uhum. Por isso a importância tão grande de olhar para o ambiente familiar também, porque é o lugar que a gente deveria ter maior demonstração da nossa intimidade e maior segurança para demonstrar a nossa intimidade, né? Uhum. Muito mais do que fora, né? Do ambiente familiar. Sim. E é interessante pensar na nossa natureza, que é aquilo que você estava comentando no início da hierarquia, né? Que a natureza não faz nada em vão, então nós, seres humanos, somos os únicos que temos a palavra, né? Os outros animais, eles têm voz, eles conseguem se comunicar por meio de sons. Então, por exemplo, quando um animalzinho sente dor, ele emite um som.
Quando ele sente prazer, também pode emitir um som, ou outros instintos que ele tem ali. Mas a palavra mesmo, só a gente que consegue emitir. E a palavra é a que tem a capacidade de manifestar o que é conveniente, o que é prejudicial, o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado. Então, ainda que os outros animais tenham voz e se comuniquem, a comunicação é mais limitada do que a nossa, né? Uhum. Bom, e depois o outro grau de imanência, né, que aí são outros dois, né, que a gente fala deles um pouco de forma conjunta porque eles estão relacionados, né? É o dar-se, então se doar, né? E a liberdade. E a gente fala de forma conjunta porque nesse movimento de se doar, a liberdade está sendo já executada também, né? Porque o homem ele é Uhum. livre para escolher se doar ou não. Assim como a liberdade, eu vejo que a liberdade também se relaciona com os outros, né? Porque a gente também é livre para manifestar ou não a nossa intimidade, por exemplo. Mas está especialmente ligada com o doar-se, é, porque é uma entrega, né? E a nossa comunicação, ela também se dá dessa forma. Eu entrego um pouco de mim, a outra pessoa entrega um pouco dela. E aí a relação vai acontecendo de forma mútua, assim, né? Uhum. E aí aqui a gente tem também muito uso da vontade nesse sentido, né? Porque para a pessoa se doar, ela precisa querer fazer isso. Ninguém se doa por livre vontade, né? De forma obrigado, né? Porque se é livre não tem, não está Uhum. coagido, né? Mas então esse movimento de doação ele passa pela nossa vontade, uma escolha livre de fazer aquilo, né? De servir a outras pessoas, de ajudar, de se colocar à disposição, né, de outras pessoas. Sim. E aí, Oba, só duas coisas que dá para a gente pensar nesse aspecto da liberdade, né? A gente já conversou em algum momento, um primeiro deles, né? Um primeiro ponto seria assim: existem movimentos que retiram a liberdade alheia. Se a gente pensar nas grandes ditaduras e tudo mais, né? Olha, vocês vão fazer isso e pronto, e não sei o que e tal. Mas às vezes a gente não vai fazer desse modo, né? Às vezes a gente vai fazer isso de modo sutil, tolhindo a liberdade do outro que pensa diferente. Então, você não merece conviver com a gente, você isso, você aquilo. Você começa a não respeitar o outro, a outra pessoa que vive de modo diferente, né? Então, isso é muito ruim, porque no final das contas, o que a gente está fazendo aqui é uma descrição antropológica do que é uma pessoa, né? E aí, se você tira a liberdade dela, por qualquer motivo que seja, né? A capacidade dela agir, se conduzir por determinado tipo de ideia, de comportamento, né? Isso é equivocado. Você está tirando a liberdade do outro, você está tirando a dignidade, a capacidade dele se doar, de se expressar. Lógico, né? A gente não está falando aqui em casos que, sei lá, o exercício da liberdade da pessoa seja que ela vai sair atirando em todo mundo. Não é isso que eu estou falando, né? A gente está falando de coisas mais comuns, assim, coisas que dá para conviver e tal, e que às vezes a gente faz arrebenta com a vida do outro porque simplesmente ele vota no outro partido ou porque ele torce para aquele time ou ele tem aquela religião. Então isso é muito ruim. A gente tem que tomar um cuidado com isso, né? Porque senão a nossa liberdade a gente extrapola e invade a intimidade do outro. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E o segundo ponto seria pensar na questão da pornografia também, né? Porque ali a questão da pornografia tem problema dos dois lados, né? A pessoa que se expõe a fazer um filme ou a posar numa revista tal, ela tá abrindo o corpo dela, né, de algum modo, e ela tá escondendo o que é mais importante, no caso, a vida interior dela, a intimidade, algo que, né,
Você vai olhar para aquela pessoa, a pessoa que está consumindo pornografia, ela vai olhar para aquele sujeito que está se expondo e não vai pensar assim, nossa, poxa, essa pessoa tem uma dignidade, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, né? Muito pelo contrário. Existem estudos que dizem que quando um homem, por exemplo, olha para uma mulher seminua, ou que seja, né, de biquíni ou em cenas pornográficas, ele tende a usar uma área do cérebro que é a mesma área que se utiliza com ferramentas, né, com martelo, com prego. Ou seja, ele não está vendo aquele sujeito, aquela pessoa que está exposta como uma pessoa, né? Então, a pessoa que se expõe, ela está equivocada, né? Ainda que não seja pornografia, que, poxa, não está tendo um cuidado adequado com o corpo, com o modo que se veste, né? E também estaria equivocado da pessoa que está consumindo, porque estaria olhando para esse sujeito como um objeto, né? Então, dos dois lados, né? Você olha a pornografia, você fala assim, não tem nada de bom aqui, né? Fora todas as consequências a nível do sistema nervoso central, de vícios, né? De compulsão, de dependência que isso pode causar, né? Então, e considerando esses aspectos da liberdade, da intimidade do outro, pode nos ajudar, no final das contas, a amar mais as pessoas, né? Sim, sim, sem dúvida. Até porque essa questão da pornografia, né, leva a pessoa num nível de. Ou melhor, diminui o nível da pessoa, né? Diminui a dignidade da pessoa. Então, se a gente estava falando aqui dessa questão da hierarquia, né? Nesse universo, você não está considerando nada disso, né? Que a gente está falando dessas capacidades que uma pessoa tem. Você está levando ela só a nível físico ali, né? Como você falou, numa questão de objeto. Então, você diminui a dignidade dele. Bom, então por que é importante a gente pensar em todas essas questões, né? Que a gente está falando, toda essa capacidade interna. Porque, bom, além da gente poder respeitar a liberdade das outras pessoas, a gente também consegue se entender melhor como ser humano. E até entender melhor como as nossas emoções funcionam, o nosso interior funciona. Eu queria dar um exemplo a gente já está partindo para o final, né? Mas antes da gente finalizar, que a gente até tinha conversado um pouco antes, que é as questões culturais, né? Que hoje, depois de ter essa experiência de morar fora e de conhecer outros lugares, eu vejo que tem muita coisa que está ligada com a nossa cultura brasileira, né? Que a gente tem uma tendência de não respeitar muito a liberdade das pessoas. Isso é próprio da nossa cultura. Em geral, as pessoas se intrometem mais uma na vida das outras sem perguntar antes, sem saber de fato o que está acontecendo. Então, é muito comum você ver uma pessoa tirando conclusões sobre a história de outra pessoa, mas sem saber da história completa, né? Ela só ouviu boatos, ouviu alguma coisa e ela já tira conclusões sobre aquilo. Ou então uma pessoa que faz um comentário sobre a vida da outra, mas sem saber se a outra pessoa queria esse comentário, né? Ou se a outra pessoa tinha dado acesso àquela para entrar na intimidade dela. E aqui isso é um pouco diferente, né? As pessoas tendem a ser mais reservadas. Claro que também tem as ressalvas em relação à cultura sueca, por exemplo, porque eles são muito reservados, vai para um outro extremo, né? Então, talvez pensar que a virtude, ela é sempre o meio termo das coisas. Então, o que seria mais adequado, né? O que seria mais saudável também, que num ambiente de convivência, de um ambiente social, a gente se deixe mostrar um pouco da nossa intimidade, então quem nós somos, e que a gente dê um pouco de liberdade para a pessoa também saber quem nós somos e que a gente se coloque à disposição para olhar a outra pessoa e respeite aquilo que ela quer demonstrar sobre ela, né? Então, se a pessoa é mais reservada, bom, isso é a individualidade dela. Enfim, sempre pensar nessa questão de um meio termo das coisas, né? Sim. Bom, aí a gente te convida a refletir sobre essas coisas, né? Como que está na sua vida essa questão dos seus graus de imanência, né? Assim, como está a questão da sua intimidade, o que você demonstra sobre você nas suas relações sociais, como que é a sua liberdade, né? Tanto a sua liberdade consigo, quanto você respeita a liberdade dos outros também.
Fica aí então essa reflexão. É isso aí, Bah. Vamos que vamos. Vamos junto.